E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Armendes, aula de Geografia. Se liga no vídeo. Simbora! Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse grande país, a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. Vamos falar sobre a ascensão dele no cenário internacional. Não é segredo para ninguém que os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo. Nem sempre ele teve esse patamar no cenário mundial. E o que foi que ele fez para chegar nesse nível? A história conta que esse país ele soube se aproveitar de situações para chegar no nível que está hoje. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos falar primeiramente sobre a extensão dos Estados Unidos, que é o tamanho, não é, pessoal? Os Estados Unidos ele é o quarto maior país do mundo. A extensão territorial dele é de aproximadamente 9.372.614 km². Ele só perde em tamanho para a China, para o Canadá e para a Rússia. Fica localizado no hemisfério norte do planeta. Então é um país de dimensões continentais. Percebam aí nessa representação do globo que tem duas partes em verde. Entre elas tem essa cinza que é o Canadá. Essa parte maior dos Estados Unidos, essa parte menor lá em cima de verde também faz parte dos Estados Unidos, é o Alasca. Ele foi comprado da Rússia, pessoal, e passou a integrar o território norte-americano. É realmente um país de dimensões continentais. Percebam que ele é mais ou menos do tamanho do Brasil aí embaixo, né? Ele está com o Canadá ao norte, com o México ao sul, do seu lado esquerdo o Oceano Pacífico e do seu lado direito o Oceano Atlântico. Essa é a localização dos Estados Unidos. Como eu falei a vocês, tem o Alasca e ainda ele tem duas regiões de ilhas, que são as regiões do Caribe e do Havaí. Os Estados Unidos ele é formado por 50 estados, 49 deles continentais e mais o Havaí, que é um conjunto de ilhas que fica no Oceano Pacífico. Vocês sabem qual país foi colonizador dos Estados Unidos? Ou seja, foi metrópole dos Estados Unidos? Não tô lembrado não. Pois é, a Inglaterra, muito bem. No início da sua formação, lá no século VII, foram criadas as primeiras colônias americanas. Em 4 de julho de 1776, essas 13 colônias inglesas, cansadas de pagar tantos impostos à coroa inglesa, eles se reuniram e se declararam livres do domínio inglês. Isso não aconteceu de maneira pacífica. Esses colonos eles travaram verdadeiras guerras sangrentas com os soldados ingleses. A partir da sua independência, o governo dos Estados Unidos ele procurou se expandir para o lado oeste do seu território. Para isso, ele criou o Ato de Propriedade Rural e o Destino Manifesto. O Ato de Propriedade Rural ele instituiu que o governo dos Estados Unidos concedesse a posse definitiva de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos essa propriedade. A instituição dessa lei em 1862 atraiu um grande volume de imigrantes europeus, principalmente imigrantes irlandeses e ingleses. Isso também favoreceu a formação do mercado interno de consumo. Já o Destino Manifesto foi um conjunto de ideias escritas pelo jornalista John O. Sullivan em 1845, que defendia que só brancos e puritanos, que era uma seita protestante muito rígida, só essas duas classes aí eram as únicas responsáveis por desenvolver o país. Após a conquista do Oeste, os Estados Unidos começaram a estabelecer sua política de intervenção, dirigindo sua política de influência para as regiões externas, principalmente da América Latina. Para estabelecer sua força no continente americano, os Estados Unidos começaram a dar apoio
a países que tinham recém-conquistado a sua independência na época. Em 1823, o então presidente James Monroe lançou a doutrina Monroe. Essa doutrina defendia que, em nome da segurança dos Estados Unidos, qualquer tentativa de recolonização de territórios americanos por países da Europa seria considerado um ato de agressão afrontosa aos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos eles começaram a intervir politicamente em países que se inclinavam para o socialismo, como por exemplo, a Guatemala em 1954, o Brasil em 1964 e o Chile em 1973. Logo no início do século houve a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. No começo da guerra, os Estados Unidos estavam neutros, só que acabaram entrando no conflito ao lado dos países vencedores. A participação estadunidense foi crucial para o resultado que teve. No início da Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam neutros, assim como na Primeira. Só resolveram entrar na batalha depois que as forças aéreas do Japão atacaram sua base naval de Pearl Harbor, localizada no Havaí, no Oceano Pacífico. A partir de então, os Estados Unidos entraram na guerra do lado dos países aliados, que era formado por França, Reino Unido e depois o Império Russo. Os aliados guerreavam contra o eixo, que era formado por Alemanha, Itália e Japão. Com o fim da guerra, os países europeus estavam totalmente devastados e sem dinheiro para se recuperar. E quem foi que emprestou esse dinheiro? Pois é, Estados Unidos. Ele ajudou financeiramente esses países a se reerguerem, emprestando capital. Com o fim da guerra, além dos Estados Unidos, outro país começou a mostrar enorme força, que foi a União Soviética. Ou seja, o mundo estava dividido entre duas potências, uma capitalista, que era comandada pelos Estados Unidos, e a outra socialista, comandada pela União Soviética. Essa guerra que nunca ocorreu, essa disputa, foi chamada de Guerra Fria, que foi a disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia do poder mundial. Nessa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, poderíamos dizer que a União Soviética perdeu, pois ela se desfez e muitos países que faziam parte do seu bloco começaram a se tornar capitalistas, e isso ajudou na hegemonia dos Estados Unidos. Apesar de já ser considerada a grande potência logo após a Segunda Guerra e a Guerra Fria, a vitória do capitalismo ajudou muito na imagem do país, que ficou mais forte no cenário mundial. Assim, os Estados Unidos até hoje pode ser considerada a maior potência do mundo, ou seja, uma nação com força política, militar e econômica no cenário internacional. Um país que se enquadra como potência é aquele que consegue exercer poder na ordem mundial e na diplomacia, e que principalmente consegue fazer prevalecer suas opiniões entre outras nações antes delas entrarem em conflito. E isso os Estados Unidos conseguem fazer muito bem. E assim ele se tornou o maior líder econômico no cenário internacional, permanecendo até os dias atuais. E aí, galerinha, por hoje é só. Nossa aula terminou, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!